Continuando os nossos trabalhos, nesse bloco, vamos falar sobre os chamados sucedâneos recursais. E esse tema é um tema muito interessante porque, a depender da fonte doutrinária que você se valer para estudar, vai ter uma percepção diferente, uma abordagem um pouco diferente sobre o que é o sucedâneo recursal. Se você pegar uma doutrina muito tradicional, lá, por exemplo, Frederico Marques, Barbosa Moreira, Hélio Tornag, até lá no processo penal, enfim, você vai encontrar uma conceituação, né, uma abordagem, digamos assim, dos sucedâneos recursais, no seguinte sentido, que o sucedâneo recursal é todo meio de impugnação que não se confunde com recurso. Como o recurso ele observa duas bases inafastáveis, quais sejam a taxatividade e a legalidade, então, só posso afirmar que um instrumento jurídico é qualificado como recurso se a lei o dispuser como tal, e, por outro lado, a taxatividade. Só é recurso aquilo que estiver no rol definido pela lei. Então, a gente trabalha com a seguinte ideia, nessa acepção bem tradicional. Sucedâneo recursal seria tudo aquilo que não é recurso, que não está previsto na codificação ou nas leis extravagantes como recurso. O problema dessa acepção muito tradicional é que ela acaba por ser tão ampla que ela aborda também as ações autônomas de impugnação. E a nossa premissa é de que eu tenho que trabalhar, de um lado, com os recursos, do outro, com as ações autônomas de impugnação e, de uma outra forma, com os sucedâneos recursais. Então, a gente trabalha com esses três tipos. Fechado? Então, para que a gente possa manter essa coerência sistêmica, então eu não posso usar essa ideia tradicional de que os sucedâneos recursais seriam obtidos por exclusão do recurso. Ok? Eu prefiro usar uma acepção mais nova. Vocês vão encontrar isso no Daniel Assunção, no professor Fred Dier, no professor Alexandre Câmara, Cássio Scarpinella. A doutrina mais nova, e quando eu falo nova não significa nenhum demérito a quem é mais antigo, é só uma nova roupagem de alguns institutos, mas eu particularmente comungo do mesmo entendimento que o professor Fred Dier, quando ele afirma que os sucedâneos recursais são todos os instrumentos jurídicos, todos os meios de impugnação que não podem ser qualificados juridicamente como recursos ou com ações autônomas de impugnação. Vou classificar como recurso aquilo que eu falei para vocês ainda agora, observando as duas bases, o princípio da taxatividade e da legalidade. As ações autônomas de impugnação são todas aquelas, como o próprio nome faz supor, que inauguram uma relação jurídica processual nova. O recurso, ele perpetua o status jurídico de litispendência, mas ele não inaugura relação jurídica processual nova. Essa que é a filigrana. Então essa é a diferença básica entre os recursos e as ações autônomas de impugnação. Mas como que eu situo os sucedâneos recursais, considerando que eles não são nem recursos e nem ações autônomas de impugnação? Então o professor Fred Dier, ele já começa dizendo, olha, não é uma coisa nem outra. É um tertio gênios, digamos assim. Então os sucedâneos recursais, eles não estão previstos em lei como meios de impugnação do ato judicial, ou seja, você não está buscando a reforma ou a invalidação desse ato judicial. E eu também não posso afirmar que é uma ação autônoma de impugnação, porque não inaugura relação jurídica processual nova. Ok? E aí, então, quais seriam os sucedâneos recursais? Existem alguns sucedâneos recursais que eles não estão previstos de maneira formal nas codificações, mas a praxe forense digamos, nos brinda, se é que eu posso usar essa linha de apresentação, nos brinda com alguns instrumentos que já foram tão corriqueiramente utilizados
que já foram encampados, não só pela doutrina, como pela própria jurisprudência. Então, a praxe forense, e isso é muito interessante às vezes com os dispositivos legais, muitas das vezes a realidade ela ultrapassa qualquer limite formal do parlamento, óbvio. O parlamento não tem como prever todos os fatos que serão ensejadores da aplicação de uma norma jurídica, até porque seria aí uma ideia quase que impossível. Então, qual é o primeiro sucedâneo recursal que eu vou apresentar a vocês? Primeiro é o chamado pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração, que é muito comum na prática, tá? Muito comum na prática. Como é que funciona a ideia do pedido de reconsideração, considerando que o pedido de reconsideração não está previsto no Código, muitas das vezes nem em regimento interno está previsto. Então, como é que funciona essa ideia? Porque se não tem uma previsão, então não tem prazo, não tem efeito, não tem pressupostos previstos, não tem requisitos indicados. Então fica algo meio que abstrato, né, digamos assim, para a gente elaborar, digamos, uma estrutura do que seria propriamente o sucedâneo recursal, pedido de reconsideração. Mas basicamente qual é a ideia? É literalmente você se dirigir ao órgão jurisdicional prolator do ato judicial e pedir que ele reconsidere. Perdoem o truísmo, mas a ideia é justamente essa. Não dá para usar uma linguagem portentosa para explicar algo que é tão simples assim. Você então se dirige ao órgão jurisdicional, pode ser o juiz de primeiro grau, pode ser colegiado, pode ser um relator, um ministro relator, desembargador relator, que seja. Então você pode trabalhar com a decisão monocrática, você pode trabalhar até com a decisão colegiada. Porque como não tem previsão expressa, não tem uma regulamentação, não tem, né, o extrato definido, você pode trabalhar dessa forma. Agora, olha que interessante, o SCJ, não vou lembrar que é o certo há quantos anos, mas há bastante tempo o SCJ, instado a se manifestar sobre o pedido de reconsideração, pontuou o seguinte: veja, pedido de reconsideração não gera nem suspensão, nem interrupção de prazo para o recurso cabível. Então, ao mesmo tempo, o STJ reconheceu que existe o pedido de reconsideração, né, ele falou, olha, se eu estou julgando algo sobre o pedido de reconsideração, eu tenho que partir de uma premissa, juridicamente ele existe. E ao mesmo tempo disse, olha, não gera nenhuma repercussão para fins de recurso. Então eu posso fazer o pedido de reconsideração e depois eu posso agravar, por exemplo? Posso. Não há um prejuízo entre um e outro. Um outro exemplo, que também é muito comum, mas é muito mais comum, e aí cuidado com a nomenclatura que eu vou usar, e é muito mais comum a previsão em, como é que se diz, em regimentos internos dos tribunais. Como é que se diz assim? Eu queria trazer uma linguagem melhor para vocês. Em regimentos internos dos tribunais. Vejam só, você pode encontrar, a depender, tá, do regimento interno, você pode ter a reclamação. Não confundam com aquela reclamação do 988, nem com a reclamação constitucional. Tá? O regimento interno usa o termo reclamação. Alguns regimentos internos nominam como correição parcial. Qual é a ideia da reclamação e correição parcial para esse ponto? Repito, não confundam com a reclamação constitucional, não confundam também com a reclamação prevista no 988. Tranquilo? Tá? Não façam essa confusão, por favor. Mas vejam, o que é importante você saber sobre a correição parcial? Ela normalmente, esse sucedâneo recursal, ele é normalmente utilizado quando há uma inversão inadequada do procedimento. Ou seja, há alguma inadequação procedimental. E diante dessa inadequação procedimental, a parte pode pedir ao tribunal essa correição. Olha, eu não estou dizendo que a decisão tem que ser reformada, eu não estou dizendo que o processo tem que ser anulado. Eu quero só uma intervenção do tribunal nesse ponto, nesse momento, para que o processo torne a seguir o procedimento adequado, ou seja, o desenvolvimento válido e regular. Fechado? E essa que é a grande questão do sucedâneo recursal. O sucedâneo recursal não tem o condão de reformar ou invalidar o ato judicial, como eu já falei.
É uma forma de você impugnar esse ato, mas você não está pedindo para que seja reformado, nem está pedindo a invalidação desse ato. Okay? Pode soar estranho, mas, cara, mal comparando, se você gosta desses filmes americanos de tribunais, protesto. Veja, isso é um recurso? Não, não é um recurso. Pela ordem, não, isso não é um recurso. Eu não estou recorrendo, eu estou impugnando um ato. Olha, para, eu quero destacar esse ato que está acontecendo. Isso que é o sucedâneo recursal. Essa que é a ideia básica do sucedâneo recursal. Ficou clara a ideia? Se você estudar pelo professor Daniel Assunção, ele usa também como exemplo de sucedâneo recursal a impugnação. Não impugnação ao cumprimento de sentença, não é impugnação à gratuidade de justiça, não. Ele usa o termo impugnação, o termo genérico impugnação. Então, a impugnação também seria uma forma, e aí perdoem de novo o truísmo, seria uma forma de você impugnar o ato judicial proferido para que ele não continue surtindo efeitos. Tudo bem? Por exemplo, você pode impugnar a oitiva de uma testemunha na audiência, você pode impugnar alguma pergunta que foi feita, enfim, você pode trazer essas questões ao conhecimento do órgão jurisdicional. Ficou clara aqui a ideia? E por fim, isso você não vai encontrar em todos os livros, mas alguns autores também elencam como sucedâneos recursais, na verdade como sucedâneo recursal, o chamado pedido de suspensão da segurança. O pedido de suspensão da segurança. Normalmente você vai ver isso na mídia, aquela suspensão da liminar, suspensão dos efeitos da decisão, enfim. Onde que você encontra o chamado pedido de suspensão da segurança? Você vai encontrar no artigo 4º da Lei 8437 de 92 e artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. É claro que você pode encontrar em outras leis, mas basicamente são essas duas normas que tratam do chamado pedido de suspensão da segurança. Como diz o meu pai, eu vou só trazer 2 tostões sobre isso e a gente segue para o próximo bloco, tá? Mas é porque a gente vai tratar no próximo bloco de outro tema, então eu só estou aqui apresentando a vocês. Vejam, qual é a questão que a gente tem que trabalhar dentro do pedido de suspensão da segurança? Como o próprio nome diz, o objetivo desse instrumento é suspender os efeitos de um ato judicial proferido contrário aos interesses do poder público ou da Fazenda Pública. Lembrando que aqui eu falo Fazenda Pública com base no conceito processual de Fazenda Pública, né? As pessoas jurídicas de direito público, aquelas que ostentam as prerrogativas processuais do próprio poder público. Fechou? Então, a ideia é essa. Você vai pedir a suspensão da segurança para realmente retirar a eficácia daquela decisão. Por exemplo, imaginemos que o Ministério Público promove uma ação coletiva em face de um determinado município e obtém no primeiro grau uma liminar pedindo, por exemplo, que seja cancelado um contrato ou que seja suspensa uma licitação ou que seja suspenso um determinado concurso público, algum certame. O juízo de primeiro grau vai lá e banca esse pedido do MP e, por meio de uma tutela provisória, determina a suspensão desse certame. O que o poder público municipal pode fazer? Fazer um pedido de suspensão da segurança ao presidente do tribunal, ao presidente do tribunal, e esse presidente do tribunal pode, por meio de uma decisão monocrática, suspender os efeitos dessa tutela provisória. Não vejo, não é um recurso. E o detalhe, essa suspensão pode ser requerida até o trânsito em julgado. E o outro detalhe ainda, os efeitos dessa suspensão prevalecem até o trânsito em julgado da decisão final. Então fiquem atentos, porque os sucedâneos recursais, como eu falei no início, eles não são ações autônomas de impugnação e nem são qualificados juridicamente como recursos. Existem vários exemplos, mas os mais comuns que a gente encontra são a correição parcial, que alguns regimentos internos chamam de reclamação, pedido de reconsideração, impugnação
e a suspensão da segurança. Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente continua.